Atravesso o caminho da água, percebo sua voz, diviso coronda. Recordo o adeus de meu pai, lá vou, ávido de vida e morte. Bueno, gente, vamos ver quem mete o peito na água conosco no programa de hoje. A gente fez simbolicamente, né, o caminho que as águas fizeram desde Porto Alegre até encontrar o mar. E fizemos de bicicleta, né, com a intenção de fazer um documentário sobre as marcas que a enchente deixou na paisagem, na vida das pessoas. E essa questão da bicicleta tem a ver com isso, né? Puxa, está acontecendo tantos desastres, será que não está na hora da gente repensar nossos deslocamentos, a nossa mobilidade urbana dentro da cidade, né? Olhar para a nossa lagoa, né? E não ficar olhando só para fora também, olhar para o nosso sul. Marinheiro solitário, caracol, nesse vai e vem da margem. Uma beira é uma paixão, ao largo lê meu coração. É vento, é vela, é vento, é vela. Tá aí, os jornalistas e escritores Rafaela Dona Dulce Flores e Eduardo Saidon. E a cantora Loma Pereira. E a gente começou o programa de hoje com esse texto interessante do Bisso, César Bisso, a respeito da água. Puxa, que personagem. Mas mais do que da água, o caminho da água. Fazer o caminho da água. A quantidade de coisas que me vem na cabeça chega a atrapalhar o programa. Vou até deixar elas guardadinhas de lado. Aqui o pessoal na casa diz assim, o cara sempre puxa o Jupanqui. Tu que puedes, vuélvete. O rio falando. Se tu que podes, volta, eu sou o rio. Não posso voltar. Que papo é esse de caminho da água? Que relação tem isso com a realidade duríssima que a gente viveu agora, há tão pouco tempo, aqui neste estado? Rafaela, Eduardo, muito obrigado. Obrigada. Prazer estar aqui. Ainda bem que as águas trouxeram vocês, em vez de dizer que bons ventos, que boas águas trouxeram vocês aqui. Eu sei, vamos contar para o pessoal, muita gente já sabe, desse trabalho, desse projeto que vocês fizeram no ano passado, e que tem a ver com a questão das enchentes, da inundação, mas tem a ver com muito mais coisas que vocês vão contar para nós. Que negócio é esse de Caminho das Águas? Bueno, então a gente fez simbolicamente, né, o caminho que as águas fizeram desde Porto Alegre até encontrar o mar. E fizemos de bicicleta, né, com a intenção de fazer um documentário sobre as marcas que a enchente deixou na paisagem, na vida das pessoas, né? Saímos daqui de Porto Alegre no dia 22 de julho. Estava quase 3 meses depois da enchente, né? Foi no início de maio, em Porto Alegre. E aí saímos de bicicleta de Porto Alegre, fazendo a costa oeste da Lagoa dos Patos. Paramos em Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São Lourenço, Pelotas, e aí chegamos em Rio Grande, onde a água, né, que correu pela Lagoa dos Patos encontrou o mar, né? Então, a gente tentou inicialmente fazer essa viagem passando bem pelas estradas alternativas de chão, assim, conversando com as comunidades e observando o que tinha acontecido, né, no entorno. E aí documentamos isso em fotos e agora vai sair um livro. E que esse livro fala não só um documentário da enchente, mas traz essa reflexão sobre a nossa relação com as águas, né, que o Rio Grande do Sul é um charco, né? A Lagoa dos Patos e o Entre Rios somos todos um charco. E é um tema tão enorme, né? Porque se presta a tantas metáforas e coisas que não são metáforas, que são absolutamente comprováveis e cotidianas, né? A presença da água em nós e no nosso mundo, né? Mas que também tem uma situação pontual aí, que foi isso que rolou no ano passado. E, puxa, não tratemos esses eventos como algo tão eventual assim, não tratemos como o folclore caseiro de cada um de nós. Alguém que tem a minha idade, por exemplo, tratou a enchente de 41,
O próprio emolduramento daquele fato, daquela época, dava a entender para as pessoas que não aconteceria nunca mais, e aconteceu pior, e pode estar sendo um prenúncio importante de algo. Então tem essas dimensões assim, dessa água que está em tudo, que são os 70% a 75% de nós e do planeta, mas também este episódio doloroso, essa Costa Doce, que não estava nos seus dias mais doces, né? E vocês fizeram essa pegada de bicicleta por todas as mais belas razões, mas também porque não estava fácil de percorrer esse caminho de uma forma, entre aspas, mais convencional, né? Quando a gente saiu para fazer, a gente não tinha nem certeza se a gente ia conseguir concluir essa viagem, porque a gente não tinha ainda muita informação de como estariam as estradas. Aquele período ainda, 3 meses depois da enchente, as pessoas ainda estavam reconstruindo, muitas delas ainda não tinham voltado para suas casas. Mas a gente sai de bicicleta também como uma forma de refletir, de pensar sobre os nossos deslocamentos, sobre tempo, velocidade, consumo, né? Sair de carro numa velocidade nos permite ver as coisas de um jeito. De bicicleta a 10 quilômetros por hora, a gente percebe outras coisas no caminho que talvez de carro, talvez não, a gente não vê de carro, né? Então, assim, observa o chão, observa os sons, outras coisas que só a velocidade menor te permite, né? Atahualpa Yupanqui diz: uma viagem a cavalo é feita de infinitas chegadas. E é claro que isso serve para uma viagem a pé ou para uma viagem de bicicleta. Nesse caso, foi provavelmente uma das intenções de vocês, cobrir os pontos dessa linha, né? Ponto a ponto. E vocês viram o que por esse caminho, naquele cenário de desolação? A bicicleta tem um simbolismo de resistência, né? Também. Eu acho que essa catástrofe climática ela nos coloca uma situação de repensar a nossa relação, né, com as coisas, com o território, com o nosso consumo, né, que de vez em quando parecem utópicas, né, a gente mudar o nosso cotidiano, nos possibilitar ver coisas que outras velocidades, né, a gente não consegue ver. Mas o que a gente viu na viagem, naqueles 3 meses depois da enchente, que parecia ter sido ontem, né? As marcas estavam bem fortes. De fato, era muito próximo, né? Porque a gente sabe quanto demoraram e ainda estão demorando algumas comunidades para se refazer e outras não se refarão, né? E a gente, né, como estava falando que a enchente de 41 foi tão grandiosa e aí veio uma pior. Mas, na verdade, parece que a gente esquece que enchente aqui tem todo ano, né? Por muito tempo. Claro que essa foi em outro nível, né? Mas as comunidades e as pessoas com as quais a gente conversou, elas veem as águas invadirem as suas casas todo ano, né? A diferença que muitas delas falaram é que dessa vez a água veio, antes ela vinha, fica 1 ou 2 dias e ela vai embora. Nessa vez eles ficaram fora de casa por mais de 1 mês, 40 dias, 2 meses, alguns não puderam voltar, né? Então, mas essa questão das enchentes, então, ela faz parte do nosso histórico, né? Da nossa, ela nos compõe enquanto identidade, indivíduos e coletivamente no Estado, né? Na nossa relação com as águas. Então, como é que a gente pode olhar para isso? O que a gente pode fazer diante disso, né? E essa questão da bicicleta tem a ver com isso, né? Puxa, está acontecendo tantos desastres, será que não está na hora da gente repensar nossos deslocamentos, a nossa mobilidade urbana dentro da cidade, né? Olhar para a nossa lagoa, né? E não ficar olhando só para fora também, olhar para o nosso sul, olhar para o nosso território de forma mais desacelerada, né? Com mais tempo para observar os detalhes. Né? Então, foi um pouco disso, assim. E, na verdade, a proposta desse livro, além de falar da enchente, claro, ele é narrado como um diário de viagem, assim. Então, ele também é um convite a pegar a estrada, né? É uma forma de dizer que, sim, é possível fazer esse percurso de bicicleta. Nós não somos grandes atletas, a gente gosta de pedalar, mas é possível. E aí, nesse livro, a gente traz um pouco de como fazer isso, onde parar, o que levar. Muito legal. Pois é,
tem algo aí que para mim é muito bonito quando tu falas esta teve mais gravidade do que aquela, um intervalo de 80 anos, 80 e picos, ou também teve aquela anterior, bom, eventos, pontos, né? E tu está dizendo outra coisa, tu está falando de um ponto de vista até que me lembra o pensamento dos povos originários, da gente lidar com as coisas como ciclos que são, né? E esse ciclo com bicicleta, para mim, dá um nó linguístico e bonito na cabeça, me lembra até alguma coisa da minha infância. Vamos ver um pouco das imagens deste caminho de infinitas chegadas que vocês fizeram. Solta aí. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, Céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Tá aí. E sabe o que me vem na cabeça? Até porque a Rafa comentou isso aqui, enquanto a gente rodava essas imagens. Vamos de outro poeta, aquele cara que diz ligero de equipaje. Leve, não é ligeiro de rápido, é leve de equipamento. Assim, Antônio Machado disse que cruzou a vida, que atravessou a vida. Tem algo muito importante nessa história de não estar carregado de coisas e grandes tecnologias e grandes volumes e grandes equipamentos, que também estava na proposta de vocês, né? Isso, é que eu acho que fazer uma viagem de bicicleta, ela provoca tem uma série de simbolismos, né? Essa questão de levar menos coisas tem uma questão prática, né? A gente vai pedalar 500 quilômetros, quanto menos peso na bagagem tiver, melhor vai ser, né? Mas tem a ver também com essa questão de repensar o consumo. A gente precisa de tantas coisas. O que a gente realmente precisa? O que é essencial, né? Então, essas imagens que a gente mostrou e as fotos que estão no livro, elas foram todas feitas de celular. Celulares simples. E isso, assim, porque não é o objetivo é fazer com o que tinha ali naquele momento. Então, são fotos de celular, vídeos de celular, pensando em carregar menos coisas, né? E o Eduardo é fotógrafo, poderia levar os equipamentos profissionais dele, mas o que isso, né, implica? Né? Seria muito legal, mas seria outra história. E naquilo que vocês falam de estar dando toque para as pessoas do que é factível, sabe? Nesse caso, vocês estavam falando de uma área que, por mais que estivesse naquelas condições em que estava, é uma área pelo menos plana e é uma área com caminhos e tal. Então, para as pessoas que não estão com toda a pegada física para fazer grandes tirões, vocês estão mostrando o é possível. E isso do equipamento também mostra um é possível muito legal. Olha que barato que nós fizemos com um celular na mão, né? E barato mesmo. Barato, inclusive. Porque a gente sempre diz isso, a bicicleta é uma fonte, é uma forma eficaz de se deslocar, ela funciona, a gente consegue se deslocar na cidade, por exemplo, de maneira efetiva, mais rápida, muitas vezes, do que carros que ficam no trânsito. Ela é um transporte barato, né? Não consome gasolina, né? E não poluente, e, além de tudo, nos deixa mais feliz, né? Porque a gente vai pedalando. Mas claro, é evidente que a gente precisa de preparo físico, né, para esse tipo de viagem, só que eu acho que a gente aprendeu nesse tempo que a gente pedala de que a cabeça é mais importante que o corpo,
né? Tu pode ter um preparo físico, mas tu não tiver a cabeça, né, dedicada e não saber identificar os seus limites, né, e aprender como fazer, a técnica, seria dizer, né? Eu acho que esse é o mais importante. Bueno, e daí faz a relação aí com o celular, grandes equipamentos, tá? Com o que a gente tem, a gente vai ter que saber fazer, né? E aprender como fazer com o que tem. É isso, né? Eu acho que essa filosofia a gente tenta colocar nessa viagem, né? Nessa narrativa, nesse livro. Pensar numa outra forma de registro, né? Porque ninguém vai abrir mão do registro incrível de estar vivendo isso, do registro na memória, no corpo, na retina, por um outro registro que tem que ser impecável. O cara acaba não vivendo a situação, né? Acaba não se dedicando apenas ao registro. Tem um pouco essa sensação às vezes. Vamos mostrar, o pessoal não aguenta mais de curioso, vamos mostrar esse saído do forno aqui, está com uma estética muito legal. Na capa é uma foto de uma parede com as marcas da enchente. E é um livro que ele tem os mapas dos percursos que a gente fez. Ele tem 115 fotos. E ele está estruturado em 8 capítulos. Cada capítulo é um dia da viagem que a gente fez. Então, assim, conta o que a gente viu no caminho, o que a gente observou, e também num diário pessoal de como fazer esse trajeto. E daí a gente vai mesclando assim o texto e imagem, respeitando os tempos dessa narrativa, né? Eu acho que assim o tempo de leitura e o tempo de tu conseguir fazer uma leitura de conjunto de imagens e possibilitando que o leitor faça a sua, como é que é a sua leitura, a sua compreensão, né? Respeitando esses tempos. Espetacular. 8 dias com as suas paradas, seus registros. Rapidamente, que 8 são esses? As viagens, sempre que a gente faz, sempre tem um planejamento, óbvio, né? Que a gente planeja, assim, do tipo, quantos quilômetros vamos fazer, até onde vamos parar, mas viajar de bicicleta também é estar preparado para o imprevisto, né? Mas isso, foi Porto Alegre, Tapes, né? A primeira noite em Tapes, passando por Barra do Ribeiro. Aí depois foram 120 quilômetros, né? Que a gente estava na expectativa, assim, isso, como a gente falou, não sabia como é que ia ser o trajeto e tal. No segundo dia até Arambaré eram apenas 40 quilômetros, e a gente falou assim do tipo assim, beleza, né? Depois de 120, 40, o que é 40? E foram talvez o dia mais difícil da viagem, porque justamente a gente encontrou as estradas assim, ó, né, a estrada de máquinas. Tapes para Arambaré era assim, areia fofa, ou muito embarrada, muitas máquinas. Então, assim, a gente não conseguia nem seguir andando. Teve trechos que a gente teve que ir empurrando a bicicleta. Vocês estavam mais do que a fim de interagir com quem estava ali, suas histórias, seus relatos. Como é que foi a compreensão e a receptividade, sim, mas a compreensão das pessoas do que, afinal, vocês estavam fazendo? Eu acho que chegar de bicicleta ou a pé é menos invasivo, assim, né? Então, a gente chegava nas comunidades pedalando, largava a bike, saía caminhar, começava a olhar o entorno, começava uma conversa. E as pessoas, elas, como foi uma coisa muito traumática, as pessoas querem contar, todas elas têm alguma coisa para contar. E então elas te encontram e já saem dizendo assim, estou fora da minha casa há 40 dias. Precisando fazer esse relato, né? Então, as conversas foram assim, bem... E nós criamos, depois a gente voltou, a gente refez toda essa viagem depois de novo. E agora, assim, conversando com as pessoas para ver como elas estavam depois. Essa parte não está no livro, o livro já estava fechado, assim. Mas a gente criou uma relação com essas pessoas, assim, a gente criou uma conexão com elas, assim. Não foram muitas pessoas que a gente conversou. É uma coisa que a gente fala também sobre quantidades, né? Se a gente vai de carro, quanto tempo a gente leva para chegar em Arambaré? 2 horas. A gente levou 2 dias. E nesses 2 dias, até a gente encontrar alguma pessoa, são 6, 7 horas pedalando numa estrada que a gente não vê uma viva alma, só passarinho, máquina, né? Então, para a gente conseguir conversar com uma pessoa, a gente fica 5 horas na estrada, né? Então,
é outro ritmo de viagem, é outro ritmo de documentação, é outro ritmo para conversar com essas pessoas, respeitando as interferências que podem acontecer, naturais, né? Um dia de chuva, um dia de barro, hoje não vai dar para fazer isso, hoje vai ter que ser aquilo, enfim, estar mais conectado com o meio ambiente. E é legal essa questão que não está no livro, como a Rafa disse, da gente ter voltado e reencontrado todo mundo que a gente conheceu na viagem, todos estavam lá. Eu acho que isso a gente identificou assim, do tipo assim, o quão de esperança traz essa história, né? Do tipo assim, a galera tá ali, mesmo depois dessa tragédia. Né? E lá vai a gente para o cíclico de novo, né? As coisas estão... Até porque quando vocês falam em pegar o caminho que as águas fazem na direção do mar, fazem ou não fazem, porque da mesma maneira que às vezes não flui como se pensava a viagem, vocês lembram o que era a preocupação com o fato de que às vezes essas águas não baixavam por uma razão de vento, por uma razão topográfica, enfim. Vocês me fizeram pensar em Antônio Tarragorros, que diz assim: se falamos a sério em mudar a vida, busquemos a forma de tentá-lo já. É sábio o paisano que aponta o talo de uma planta nova para que nenhum vento a dobre jamais. Claro como a água. Vocês foram claros como a água. Esse trabalho é muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A gente vai para o intervalo e a gente vai cevar a palavra. Solta o gateadinho aí. Água pelo caminho. Um caminho de águas. Uma caminhada em busca das águas. Salgada, doce, fria, quente, para ser bebida, servida em ofertas. Líquida, desce pelas encostas, cria estradas, salta por entre pedras, molda quadros, umedece o mundo, produz luz ao toque solar. Sensível e forte, mata as sedes humanas, tanto as corpóreas quanto as espirituais. Caminhos até a água. Pressionar pés, emprumar corpos, descer, subir, pausear, sorrir, feito brincadeira maior para os adultos. O caminho de vários matos, árvores, sombras, sabores. A casa das vogais, onde há amora. E tem ainda a moradia da pitanga, das flores, de casinhas esparsas, de declives. Bonito de se ver. Carretas rodam seus rodados grandes na estrada imensa do que já se foi. O vento veio e foi varrendo os pastos das rodas grandes e dos tardos bois. Dentro do tempo, lentamente as rodas gravam memórias do que sumirá. Barro agarrado à chapa e as cambotas pelas rotas que o tempo apagará. Carretas rodam, as buzinas gemem nos atoleiros que peludos brabos os bois afundam, as carcaças tremem e as pás de corte somem até os cabos. Essas carretas que ainda vejo, eu penso que é só delírio da imagem.
imaginação rodam e rodam pelo pampa imenso dentro do mapa do meu coração. Essas carretas que ainda vejo, eu penso que é só delírio da imaginação. Rodam e rodam pelo pampa imenso dentro do mapa do meu coração. Carregam trastes das rotinas diárias, vão devagar para que nada quebre. Essas carretas são imaginárias, são as visões de quando estou com febre. Quando percebo tudo que termina, quando a querência não é mais como era. Buzinas choram, choram as buzinas. Meu mundo pobre vai virar tapera. Carretas rodam, as buzinas gemem nos atoleiros que peludos brabos os bois afundam, as carcaças tremem e as pás de corte somem até os cabos. Essas carretas que ainda penso, eu vejo que é só delírio e imaginação. Rodam e rodam pelo pampa imenso dentro do mapa do meu coração. Dentro do mapa do meu coração. Tem uma poesia, uma música muito tradicional, uma canção muito tradicional da Argentina, em que o poeta diz o seguinte: como o caminho da água, o meu tem um declive. Sem querer, já vou chegando à casa onde vives. É natural, né? É o caminho da água, e não há o que pare o caminho da água. Por isso, por mais que a gente estivesse um pouco ansioso, a gente sabia que chegaria o momento em que ia desaguar aqui a torrente de doce água da voz da Loma. Muito obrigado. Querido, e reunindo a tua fala, essa música fala do tempo, né? Como não se pode conter a água, a gente não contém o tempo. Ainda bem, porque olha que a gente vinha se negaciando desde que esse programa começou, que esse espaço começou. Eu sempre acho isso o melhor dos sinais, porque isso significa que o povo que trabalha bem e coerente, correta e belamente, originalmente com arte neste estado, não para quieto, né? Tem agenda, tem serviço, né? Meu sonho dourado era participar desse programa, porque eu acho ele muito importante culturalmente, né? Nós somos sul-universais, certo? Então, acho assim que participar, fazer parte dessa história é importante para todos nós artistas que somos do sul, né? Pois é, a gente quando fala nesse caminho natural, puxa, quem acompanha e quem não acompanha o trabalho da Loma sabe de uma ocupação de todos os espaços, de algo líquido mesmo, nesse sentido. Eu estou forçando um pouco essa barra porque é uma analogia linda demais e porque a gente teve no primeiro bloco uma conversa sobre o caminho das águas e, inclusive, situações parecidas com esse belo tema aí, falando em peludear, no atoleiro, no ter que parar e ir com a pá e fazer força para sair daquele peludo, daquele atoleiro. O peludo é isso, né? Sensacional o tema, diga-se de passagem. Mas o que eu dizia é que todo mundo está acostumado a ver a Loma como protagonista da música deste lugar, e não só deste lugar, mas de uma maneira muito especial do Rio Grande do Sul, e com várias linguagens em todos os espaços, com também uma militância
de gestora cultural, enfim, te vi atuar no Conselho de Cultura. Como é que é essa estrada dessa corrente de água artística e antiga? Eu acho importante a gente saber de tudo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro na década de final de 70, início de 80, eu queria saber como é que funcionava, né, esse mecanismo da música, das multinacionais, das gravadoras, porque naquele tempo, naquela época, chegava muito depois, né, as informações aqui para nós. Então a gente tinha assim, uma pálida ideia de como funcionava esse cenário. Nós artistas aqui do Sul tivemos muito auxílio, né, no âmbito da informação do patinete, do Ayrton dos Anjos. Mas eu queria entender na prática como isso funcionava, então eu me dirigi para lá, fiquei quase 3 anos fora, para entender como é que funcionava esse mecanismo. Quando eu voltei, eu ainda não tinha disco, quando eu fui para lá. Mas eu queria fazer um disco. O que eu entendi? Que eu tinha que abraçar que o Rio Grande do Sul precisava dos seus artistas para se estabelecer no cenário nacional. Seja lá qual fosse a tendência, né? Mas ele precisava criar, fortalecer a nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul, tanto da MPB, do tradicionalismo, do nativismo, do regionalismo, da música negra, né? E quando eu vim para cá para fazer o meu disco, eu vim com essa forte intenção, porque eu vi como os brasileiros de outros estados amam e preservam a sua cultura local. Então, além disso, de ter ido conhecer, eu precisava entender também como era o mecanismo das culturas, como funcionava a parte burocrática, né, para o funcionamento da cultura. Em seguida, nós recebemos esse presente, que são as leis de incentivo, né? Não somente as estaduais, como essas de fomento, PENAB, né? A Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, e isso deu uma agitada, graças, né, aos gestores que entendem a importância da cultura, né, na formação dos povos. Né? E essa circulação de um conhecer a cultura do outro, isso é muito importante. Nosso estado, nosso país, nosso território nacional é imenso, né? Então não somos assim todos iguais. E então achei que trazer isso para o meu trabalho, de preservar a nossa cultura local, super importante. Pois é, e se naquele momento tu já tiveste um tremendo reconhecimento, quer dizer, tem um determinado momento na década de 80 que tu é considerada a cantora da década, né? E ninguém discutiria isso, talvez discutisse a década, incluísse outras décadas aí, né? Bom, todo o reconhecimento musical, se eu não tiver equivocado, porque pode ser anterior a isso, desde o pentagrama, desde aqueles primeiros momentos de trabalho de artista, mas, ao mesmo tempo, essa história de querer ver como é que o brinquedo funciona por dentro, né? Aquela história, tem uma poesia que diz isso, que a criança desmonta o brinquedo para ver como é que funciona por dentro. Exato. Puxa, se o artista ficar só esperando essa coisa institucional, esta coisa de mercado, esta coisa, às vezes, governamental, sem entender o que está rolando ali, e aí tu te apropriaste totalmente disso. Exatamente, inclusive todo o mecanismo, né, de como funciona, porque nós tínhamos o hábito de reclamar. Como que um produtor, o Rio Grande do Sul, na verdade, nunca teve um produtor que disse, vou trabalhar contigo. Não, nós que fizemos, né? E somos exemplo nacional, inclusive com o disco independente. Porque na época, quando o Patinete nos orientou nesse sentido, que nós tínhamos que gravar os nossos discos, mas como que a gente vai fazer? Era muito caro, né? Então, o Ney Lisboa lançou o Bônus, seguido do Gelson Oliveira, do Nelson Coelho de Castro. Eu fui nessa vibe e consegui fazer o meu primeiro LP. Daí eu retornei para a estrada. Porque o que é que a gente precisa entender? Que nós precisamos gerir o nosso trabalho, produzir, nos
produzirmos. E agora com as novas mídias, então, né, não tem outra maneira, além de se informar. Mais linguagens e espaços para a gente se apropriar. E a gente fala, há pouco tempo tu comemoraste conosco 50 anos de carreira. Foi um barato porque aqui, puxando especificamente para esse fogo aqui, a gente comemorou os 50 anos da TVE e tu estava super presente nessa história e sempre estivesse. É o caminho da água. Era natural que um trabalho como o teu estivesse aqui para a gente cumprir a nossa obrigação de mostrar o que interessa, o que é bom, o que é produzido aqui. Mas quando a gente fala em 50 anos de carreira, a gente pode pensar em quanta gente de várias gerações tu influenciaste, tu formaste e tal. E aí do teu lado tem um guitarreiro que a gente pode chamar de jovem. Eu não sei se ele vai concordar com a gente. Se quiser passar o micro para ele um pouquinho, Gustavo. Ai, com certeza. Muito obrigado, cara. Que tal? Belo trabalho, aliás, belo arranjo, ficou muito legal. Eu sei que a Loma trabalha com muitíssimas formações, né? E muito legal a conversa de vocês nesse violão e voz. Bem-vindo. Como é que é trabalhar com essa... Eu não sei se ela vai gostar dessa palavra, com essa diva aí. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui e também a gente está tocando pela primeira vez juntos, né? Na verdade. Duvido. Ah, não. Queremos provas. É. E tudo fluindo muito natural, né? Tu mandou as músicas ali, a gente se encontrou e foi tudo muito massa. Legal. Bom, quando tu trouxeste esse tema agora, eu fiquei pensando, uma coisa para a gente refletir também sobre as coisas de regionalismo, que é uma reflexão que tu tens muito madura. Um tema aí no sentido do objeto da canção e do poema, tão trabalhado quanto é a carreta, que alegria vê-lo de uma forma tão original. José Hilário Retamoso. O Retamoso não é de laçar com o sovel curto, né? Eu sempre fui fã e fiquei muito feliz por ele se tornar meu fã e me apresentar obras importantes, né, do cancioneiro dele. Nossa, eu estou gravando essa canção no meu novo álbum digital, né? Com lançamento de uma por mês. Em seguida, a gente vai apresentar para o público esse projeto com os arranjos do Paulinho Goulart, né? Olha que legal. E eu acho importante o Pedro Guerra, eu acho um musicista maravilhoso, ele é muito criativo, e essa parceria deles deu maior pé, né? Porque essa questão do tempo, a gente não pode estacionar, né? E isso se aplica aos nossos festivais, nativistas, né? A gente precisa se renovar para manter viva a chama, né? Sem dúvida. Eu enquanto peço para vocês pensarem que outra amostra do pano vocês querem dar agora, eu comento algo, porque eu gosto muito que a gente estabeleça, ou relembre os links que tem com o papo que a gente teve aqui no mesmo dia, né? E quando a Rafa e o Eduardo falam naquela viagem de bicicleta, que também pelujou, também encontrou obstáculos pelo caminho, eu gosto de recordar o seguinte, as pessoas que acompanham o Cantos no rádio já me ouviram dizer isso. Se a gente pensa na carreta como algo lento hoje, a gente não se dá conta que sempre houve formas muito mais rápidas de viajar. Por exemplo, viajar mudando cavalo, com bons cavalos, sair com 5, 6 cavalos, uma tropilha e ir mudando, tu chegava infinitamente mais rápido do que uma carreta. A carreta já é lenta desde que surgiu. Já não é uma definição apenas de outro tempo, mas é o lento valente, constante, interminável, que traz essa ideia linda do tempo aí junto, né? E quantas coisas incríveis que nós recebemos pela via da carreta, né? Outras culturas, outros irmãos brasileiros, né? De outros estados. A viola, né? Nos veio pela carreta. Veio também com os açorianos, mas ela se... passou por São Paulo e veio vindo essa música sertaneja que eu acho linda, a que eu ouvia quando criança, quando a peonada chegava do campo, né, do trabalho, para relaxar, eles tomavam um banho de tina,
né? E sentavam numa sala onde só tinha uma cadeira, naquelas casinhas de madeira, só uma cadeira. E a criançada se arranchava pelo chão para ouvir a gaita ou uma viola tocar uma música sertaneja de raiz. Nossa, a carreta eu acho muito importante. Hoje nós temos o avião, temos trens, balas, né? Mas a carreta eu acho que ela construiu, né, a nossa identidade. Sem dúvida. Vamos levantar então a pontinha da tolda, ver o que mais eles trouxeram na mesa da carreta para mostrar para nós, o que vocês quiserem. Um primeiro trabalho do meu primeiro LP, e já agradecendo ao compositor Caltrain, em memória, e aos seus filhos que me autorizam cantá-la até hoje. Gravamos um fantástico regional na época e eu não tirei ela do meu repertório porque eu acho linda. Água. Baixo deste puente passando água, clareando a balsa. Pra quem fica turbulência, pra quem vai na asa dela, é bala, é bela, é bala, é bela. Debaixo deste puente passando água, clareando a balsa. Pra quem fica turbulência, pra quem vai na asa dela, é bala, é bela, é bala, é bela. Carregam as correntes a madeira de um destino de água corredeira, e morre o vidro d'água, a balsa passa mansa, balseiro navega, cicatriz do Pampa. Marinheiro solitário, caracol, nesse vai e vem da margem. Uma beira é uma paixão, ao largo lê meu coração. É vento, é vela, é vento, é vela. Na boca da cachoeira, 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 a palavra é água, a palavra é água. Na boca do homem, do homem, do homem, traz um silêncio, traz um silêncio, haciendo más largo el río, hasta el infinito, hasta el infinito, hasta el infinito, hasta el infinito. Clássico absoluto. E que lindo, que lindo. Lembrei do Bebeto cantando isso. Mas, enfim, tema que a gente também cantava ali nos anos 80, caseiramente, alguns outros já querendo subir nos tablados dos bares da noite, aí, né, estado afora. Que coisa mais linda. E tá aí, coroou o nosso assunto água, que é um dos assuntos que estão no nosso papo de hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, Loma, que me chamou muito a atenção, recente, coisa que está começando a nascer, que é o filme Porongos. Como é que é essa história? Como é que é esta parte da tua militância, da tua ação relacionada às coisas afro, às coisas étnicas, enfim? O que tu me conta disso aí? Os 50 anos, agora 52 de carreira, me trouxeram presentes incríveis, como essa contribuição que está vindo aí. O Diego Miller, um diretor reconhecido nacionalmente, né, junto com seu irmão Pablo, que é produtor desse longa-metragem, fez um roteiro que nos sensibilizou, a nossa comunidade negra, sobremaneira. Eu não tinha, posso estar enganada, mas eu não tinha visto ainda nenhuma referência à realidade deste fato sobre os porongos, né? Os lanceiros negros. E quando ele me apresentou o roteiro, Loma, lê aí, eu fiquei
emocionada. E sabe por que eu estou te mostrando? Porque eu gostaria de te convidar para ser a chefa, né, do Quilombo. O Álvaro Costa Rosa faz o homem, né, o chefe desse quilombo, e ele me disse o seguinte: sempre ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Eu gostaria que tu representasse essa mulher. Eu fiquei emocionada, porque esse filme está chegando no momento oportuno de esclarecimentos, né, sobre o letramento, sobre a história real do negro no mundo, né? Não é a contribuição, é a participação na construção identitária mundial, né? Então eu acho assim que foi um presente, né, nesse momento da minha carreira, ter recebido esse convite, e eu tenho certeza que o público vai amar esse trabalho, com artistas nacionais, gaúchos, né? Vai ser muito lindo, assim. Nós ainda não concluímos a captação de recursos para a finalização desse filme, mas eu tenho certeza que o patrocinador, o apoiador que entrar com a gente vai ficar na história, com certeza. Sem dúvida nenhuma. E a gente sabe que uma grande artista, um grande artista, tem essa... Pode ter essa surpresa, né? É bonito isso, porque a gente definiria como humildade, mas isso faz parte das características, a gente costuma ver assim, de uma grande artista ou de um grande artista. Se tu te surpreenderes com essa lembrança, que talvez não surpreendesse a tanta gente. Puxa, tem que estar a Loma nesse lugar aí. E é muito bacana o que tu dizes dessa líder do Quilombo, porque a gente sabe o papel feminino de liderança na cultura afro e, portanto, na diáspora também, mundo afora, e no mundo popular do Brasil, né, em que a mulherada aí, nas periferias, tem uma liderança construtiva, resistente, impressionante, que é algo que também te interessa na tua militância social, vamos chamar assim, não sei se é a expressão que mais te agrada. Então tem algo tão redondo e bonito aí, tão justo, que por favor, que venham logo as viabilizações para um trabalho como esse. Com né? certeza. Ao mesmo tempo que essa personagem é firme, que tem que ser, porque ela recebe muita gente sofrida, muitos irmãos machucados, né? Vilipendiados, humilhados. Ao mesmo tempo que ela é firme, ela é mãe. Ela tem que acolher essas pessoas, sabe? Então, assim, isso me tocou profundamente, esse papel da mãe, mas que tem que agir com firmeza para tratar a educação, né? Então, isso foi muito, muito lindo, assim. Foi uma experiência, minha primeira experiência num longa-metragem, mas, nossa, foi um presente, realmente, para a minha vida, né? Participar, poder levar às telas algo tão importante como essa personagem, essa mulher firme, forte e mãe, né? Nessa história que é tão importante ao esclarecimento público. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem trabalhos que têm que ser permanentes e lutas que têm que ser permanentes. Ninguém se iluda de que isso já ficou esclarecido. Não, não necessariamente. Por exemplo, a importância da negritude contemporaneamente e historicamente no sul do Brasil. Então é muito interessante que isso tenha um conhecimento maior nacional, né? O protagonismo do negro, não especificamente dos lanceiros. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte: tinha um caramuru português furioso na Porto Alegre sitiada, quem conta é o Sérgio da Costa Franco, que descobriu os manuscritos, e que dizia assim: lá vem a turma de São Benedito. Opa! Então ele estava dizendo que os farrapos eram negros. Não se tratava só de um pelotão, de um contingente ou um pequeno grupo. Como a turma de São Benedito, que um racista que quisesse ofender o inimigo dissesse: aí vem os negros. A turma de São Benedito é isso. Então tem que ser resgatado isso dessa maneira bela, dessa maneira justa. Loma, esse trabalho que tu mencionaste também... Personagens fortes, né? A Samira, que faz uma mulher fantástica. Vocês vão amar essa menina. O Emílio, né? Os protagonistas, né, do filme.
para deixar o pessoal mastigando o freio com as duas coisas, com o filme e com o que vocês estão preparando de disco, esse disco que tu mencionaste. Fala um pouco dele. Sobre o álbum digital, eu mais uma vez abraço e reverencio o Ministério da Cultura que nos apresentou essa possibilidade. Sem isso, os artistas não têm condições de realizar, né, de gravar suas obras, de divulgar o seu trabalho. Ele nasceu pela PENAB, né? Eu fui contemplada do Ministério da Cultura e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, da Cultura, né, de Porto Alegre. Foi um edital lançado pela Cultura de Porto Alegre, do município. E eu estou resgatando obras importantes, que quando eu fiz a minha viagem pelo Brasil, nesse período de observação, eu percebi algo. Os artistas, por exemplo, Norte e Nordeste, eles fazem um trabalho que o Brasil entende, né? O que está sendo dito, e de uma beleza musical fantástica, como Zé Ramalho, né? O trabalho do Zé Ramalho. Eu trabalhei com eles, ele e a Melinha, e eu fiquei observando essa questão. Por que a nossa música não cruza a cerca do Rio Grande? Né? E aí, nisso, eu fiquei observando essas pérolas, sabe? De composições, de obras que têm, assim, o ouvido atento do brasileiro, né? E comecei a resgatar essas obras, como essa, Sob as Mãos do Tempo, do José Hilário Retamoso, né? Como A Caminhada, do Sérgio Rojas e do Colmar Duarte. É uma música assim, que ela diz algo importante sobre a vida da gente, sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa trajetória por esse planeta. Né? Então, eu pensei, eu vou gravar, vou resgatar obras que digam coisas importantes que as pessoas precisam ouvir, sim, para se lembrar de quem são, de onde estão e para que lado tem que ir. Devem ir, né, nas suas trajetórias. Essa cerca a qual a Loma se referiu, e qualquer cerca cai facinho, com uma corrente de água doce como essa. Loma, Gustavo, muito obrigado. Nós é que agradecemos o convite, uma honra para a gente estar aqui e uma honra, eu acho, que para o nosso estado ter esse programa vivo, muito importante. Vamos junto. E vamos ficando por aqui hoje. Mas qual ficar por aqui? A gente não fica por aqui, porque vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua, com Cantos do Sul da Terra. Fiz as rezas, tenho os bento, tá no barco a palamenta, peguei o Suex e o Xergão, parceiro de tantas tormentas, dei um beijo na Ritinha, que pariu mais uma vez. É mais um pra se juntar aos outros que a gente fez. Lai, 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 para. Lai, 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 para. Lai, 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 para. Lai, 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 lai. Era boi, é do meu litoral, desse mar azul. Tem o Juca, que é o inglês, já escalar e estilar os peixes de vez. Borda marina e faz pão caseiro, o Pedro faceiro vai ser doutor. Mas o João garrou a estrada, pegou a viola e se mandou por esse mudão de Deus, buscando caminhos afora, cantigas de mar que o avô ensinou. Lai, 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 para. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai.
Nesse mar tem peixe, lá bem no fundão. Na lagoa eu pesco, maninha, é os camarão. Lutando com o mar, eu trago a canoa. Tá cheia de peixe, maninha, que notícia boa. Esse boi, esse boi, esse boi do meu litoral, desse mar azul. Esse boi é do pescador do Rio Grande do Sul. Esse boi, esse boi, esse boi, não judia do boi, que ele é daqui. Esse boi, é o boizinho pimpão de Tramandaí. Esse boi do meu litoral azul. Esse boi, é do pescador do Rio Grande do Sul. Esse boi, não judia do boi, que ele é daqui. Esse boi, boizinho pimpão de Tramandaí. Obrigada, Gustavo.